É interessante isso, o documento especial. Eu não sei se eu já falei sobre isso em televisão alguma vez, mas o documento especial nasce da seguinte maneira. Em 1988, eu estava na TV Manchete desde 83. Eu entrei antes da televisão ir ao ar. Entrei 6 meses antes da televisão ir ao ar e eu ajudei ali na construção do departamento de jornalismo da TV Manchete. Em 1988, eu dirigia o Jornal da Manchete, segunda edição, que era o jornal que ia ao ar às 11 horas da noite. E eu dirigia também os eventos internacionais da Manchete. Eu tinha dirigido a cobertura da Copa do Mundo de 86, no México, e eu tinha acabado de chegar da cobertura das Olimpíadas de Seul. Isso foi em outubro de 88. E quando eu cheguei, nós tínhamos feito sucesso em Seul, nós levamos uma equipe de 47 pessoas e a nossa cobertura tinha ficado em segundo lugar, só tinha perdido para a Globo, tinha ganho até da Band, que na época tinha um slogan, o canal do esporte. E a gente, enfim, teve um sucesso muito grande nessa nossa cobertura, que foi realmente legal. Mas quando eu cheguei, eu briguei com o então diretor de jornalismo da Manchete. Morreu recentemente, uma pessoa que, no fundo, eu gostava muito, chama Mauro Costa. E, por alguma razão, nós brigamos. E o Mauro, no exercício da direção de jornalismo, ele passou a dificultar muito a minha vida ali no Jornal da Manchete, segunda edição. Dificultava de uma forma... Até chegou um momento que já era insuportável. E eu pedi demissão. Eu liguei para o Jaquito, que era o diretor, era o superintendente da TV Manchete, e disse, olha, eu estou saindo, tal, há divergências entre eu e o Mauro, quem tem que sair sou eu, não tenho a menor dúvida, então eu estou saindo. O Jaquito, essa foi a minha sorte, Jaquito disse, não, você não vai sair, você não vai sair de jeito nenhum. Então o Jaquito criou um negócio chamado Departamento de Novos Projetos e me botou como diretor do Departamento de Novos Projetos da Manchete. O departamento só tinha uma pessoa, era eu sozinho, me deu uma sala lá no 10º andar, cheio de quadros Manabu Mab, uma vista ali para a Baía de Guanabara extraordinária, e o meu trabalho consistia em duas coisas: receber os projetos que chegavam na Manchete, avaliar e mandar um parecer para o diretor-geral da emissora, que chamava Expedito Grossi. E uma outra etapa do trabalho era criar ideias novas. Eu mesmo criava. Então, eu fazia isso, recebia os projetos, avaliava, dava um parecer. E um dia eu estava... Mas eu não estava feliz com aquilo, porque eu estava sentado, isso não é meu... Sentado sozinho numa sala bonita e não é o que eu gosto. Eu gosto de redação, de barulho, E aí um dia eu disse, olha, eu disse para mim, eu vou desenhar um programa que seja exatamente o oposto de tudo aquilo que me incomodou. Aí eu fiz um negócio que parece que, eu falando assim, parece que é uma imagem, mas é real, é exatamente assim. Eu peguei uma folha de papel, e escrevi tudo que eu não gostava na Manchete. Você não podia... Adorava a TV Manchete, adorava. Mas você não podia botar pessoa feia, você não podia botar pessoa pobre, você não podia... Tinha várias coisas que me incomodavam na Manchete e me incomodavam em outras também. E, de novo, isso parece que eu estou criando uma figura, mas é exatamente assim, foi exatamente assim. Do lado direito do papel, eu botava o um sobre isso. Então, pessoa não pode ser feia. Pessoa feia. Pessoa não pode ser pobre. Pessoa pobre. Desenhei, então, uma galeria de coisas aonde se incluía sexo e corrupção, que eram duas coisas. Televisão não falava... Havia uma coisa, isso me incomodava de uma forma extraordinária, me incomoda até hoje. Havia dois Brasis, né? O Brasil que está na tua frente e o Brasil que você vê através da televisão. Não era só Manchete, qualquer televisão. Então, o mundo que você vê
existe sexo, existe corrupção, existe pobreza, existe... Mas o mundo que você vê, o Brasil que você vê através da televisão, não existe nada disso. O Brasil que você via na televisão, não existia nada disso, e muito especialmente na Manchete, que era uma emissora muito elitista, era uma coisa extraordinária. Prédio desenhado pelo Oscar Niemeyer, móveis feitos pelo Niemeyer, tudo. Restaurante impressionante, né? Muito bem. E aí eu desenhei aquele negócio e disse, olha, nós vamos fazer um programa que tenha sexo, que tenha corrupção, que fale de pobreza, fale da violência, fazer... E levei aquilo já. Aquilo era uma carta de demissão. Aquilo era uma segunda carta de demissão minha. Eu fiz aquele negócio, entreguei ao Jaquito. E, para minha surpresa, o Jaquito, no dia seguinte, me chama e disse, o que você precisa para fazer um piloto? Eu disse, olha, Jaquito, 1 mês e 10 pessoas, acho que foi isso, por aí. Ele disse, tem 1 mês e convoca as 10 pessoas se você achar. Eu saí procurando, dentro da Manchete, né, pessoas que estavam meio que desgarradas. Apareceram várias pessoas, aliás, que queriam fazer isso, de outras emissoras. Eu disse, ninguém, não vou tirar emprego de ninguém, são pessoas aqui, que estão aqui na Manchete. E apareceu um bando. Você sempre tem um bando de desgarrados. Tem um cara que está saindo de tal programa, tem outro que não sei o quê. Aí nós começamos Aí eu desenhei um piloto e naquele momento era um programa de 30 minutos com 3 reportagens. Uma reportagem ia ser sobre uns caras que, eu me esqueço o nome, mas os caras que ficavam na Via Dutra socorrendo pessoas, carros, era uma espécie de paramédicos, eu me esqueço, Anjos do Asfalto, chamava-se Anjos do Asfalto. Mas uma outra matéria era sobre assalto a bancos, que estavam proliferando, e uma outra matéria é sobre discos voadores que apareciam lá numa cidadezinha perto de Campos, cujo nome agora eu me esqueço, que tinha até um discoporto e tal. E aí começamos a desenhar esse negócio e começamos a fazer. Enquanto a gente estava fazendo, e aí vem uma coisa que eu considero completamente extraordinária. Enquanto nós estávamos fazendo, outras ideias iam surgindo, e que eram ideias mais ousadas. Eram ideias mais... Envolvia prostituição, envolvia um monte de coisa. Para resumir a conversa, nós fizemos nós fizemos um piloto. Primeiro nós fizemos o piloto. Né? Levei o piloto e aí o piloto foi assistido, eu me lembro bem, isso era CPP2, na legislação, o que eu ia contar antes vem a seguir. E aí o programa foi assistido, estava o Jaquito, estava o Zé Welder, que era um dos diretores de jornalismo, eu acho que estava o Mauro, mas eu não tenho muita certeza. E quando acabou o piloto, a ideia daquele programa, como eu te falei, era uma carta de demissão, era a segunda carta de demissão. E eu acho que o Jaquito vai virar para mim e dizer, olha, você está demitido, chega. Ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, as pessoas hoje falam muito mal de Jaquito, mas ele virou e disse assim, isso é a melhor coisa que já foi feita aqui dentro. Vamos fazer o programa. Aí, sim, eu comecei a recrutar equipe. Aí aparecia gente de todas as partes. Eu disse, não, só vai trabalhar no programa quem estiver completamente desempregado, porque esse programa vai durar 1 mês daqui a um mês. Então, não vou tirar ninguém de lugar nenhum, porque esse programa vai durar 1 mês, no máximo. E mesmo internamente, dentro da Manchete, eu só aceitava pessoas que já estavam com a sentença de morte filmada, eu não tirava gente nem... Bom, e começamos a fazer o programa. Nisso aparece um cara que era um editor, chamava Aldir, e
E ele vem com várias ideias completamente ousadas. E a gente começa muito a conversar sobre essas ideias. E aí, sim, envolvia prostituição, envolvia um monte de coisas que eu disse, puta, isso não é. E aí eu fiz um negócio que hoje eu não sei como é que eu tive coragem de fazer isso. Eu não sei nem se o Jaquito sabe isso, mas eu fiz a seguinte coisa. Eu fiz um programa falso e fiz um programa verdadeiro. Na época era fita Umatic. Acreditável como é que eu tive coragem de fazer isso. Eu peguei o primeiro programa falso e levei lá para o Jaquito e tal. Eles viram o programa e disseram, está muito bom, manda para a programação. Aí eu joguei essa fita fora e peguei o programa completamente, que era completamente diferente, e entreguei esse para a programação, sabe? Está aprovado. E aí eu comentei com todo mundo, né? Felipe Paes, que era o meu assistente, o Aldir, que era editor, Eduardo Vasconcelos, que era editor, e eu disse, olha, a gente vai ser demitido, o programa estreou numa quarta-feira. Eu digo, quinta-feira a gente vai ser demitido, mas é isso daí, dane-se, é isso aí. O programa estreou na quarta-feira. Aí eu fiz uma coisa certa. Eu disse, olha, eu vou fazer a chamada. Aí falei isso, Jaquito, deixa eu fazer a chamada e tal. Você fala com a programação, eu fiz a programação. E aí eu editei uma chamada, né? E essa chamada era era realmente muito, não havia como. Bom, para resumir a história, o programa estreou numa quarta-feira, 11 horas da noite. Historicamente, a Manchete fazia traço naqueles, traço 1, o máximo era 1, traço 1, traço 1, traço 1. Estreou na quarta-feira o tal programa, o programa verdadeiro, que para eles era o programa falso, fez 7 pontos. Na quarta-feira seguinte, fez 8. Na terceira quarta-feira, fez 13. Aí, doutor, quando você está numa quarta-feira, 11 horas da noite, na TV Manchete, fazendo 13 pontos, aí você vira Deus. E aí é aquilo que nós estamos falando antes, o programa. E aí eu podia fazer o que eu quisesse. E aí o programa foi se transformando. A gente recebia, já no terceiro programa, a gente recebia muita carta. Não havia fax. Não havia fax, quanto mais internet. Então, os caras mandavam carta. E aí eu lia todas. E eu percebi o seguinte, de cada 100 cartas, 90 falavam bem do programa, adorava. 10 reclamavam de alguma coisa. Dessas 10, 9 achavam o programa curto e as reportagens curtas. Aí eu fui lá e consegui com que o programa passasse de meia hora para 1 hora e o programa, ao invés de ter 3 reportagens, passou a ter 2. Deu certo. Semanas depois, o programa se tornou, então, monotemático. Aí eu passei a fazer uma reportagem por programa, 45 minutos de produção, e a audiência não parava de subir, a repercussão não parava de subir. E aí é que nós gostamos, nas primeiras semanas, tomei um monte de porrada na televisão, aquela coisa, não sei o que e tal, imagina, botando puta na televisão, botando traficante, mas aí o programa começou a ganhar ter uma repercussão. Anos depois ganhou o prêmio Príncipe Renier, lá em Monte Carlo, no Festival Monte Carlo, e veio o Príncipe Renier entregar o prêmio para a gente, eu com rabo de cavalo até a cintura, recebendo prêmio. Aí mudou totalmente, né? Aí o programa passou a ser cultuado, e aí depois o SBT nos chamou e a gente foi para o SBT. Mas o programa, respondendo objetivamente à tua pergunta, coisa que eu já não fiz, nasceu exatamente assim, nasceu da ideia de que era possível transgredir, né? É aquilo que nós conversamos um pouco antes. Nós temos que estar permanentemente testando os nossos limites, entendeu? Qualquer atividade humana, eu acho que se assemelha muito a qualquer esporte olímpico.
entendeu? Se o cara faz salto de vara, sei lá, o cara tem que se esforçar. Se o recorde é 10 metros e 1 centímetro, ele tem que tentar fazer 10 metros e 2 centímetros. E se você está dentro de uma emissora de televisão, isso é particularmente importante, porque você está falando com milhões de pessoas, você está... isso não tem como, você está se dirigindo a muita gente, você está, no sentido que eu usei o termo ensinando antes, exatamente nesse ensinando, você tá dizendo para um monte de gente, né? Olha, é possível fazer tal coisa, é possível. Então, a gente tem que estar atenção só sempre. E o que aconteceu foi isso, né? É evidente, é claro que isso depende da gente, e isso depende né, de quem controla esses limites. Então, tem um momento em que alguém pode chegar para você e dizer, para, aí você já sabe, o meu limite é até aqui. Mas aí você depois tenta estender um pouquinho mais. Então, é isso que aconteceu.